A expectativa para esse vídeo era tão grande da minha parte que por mim ele seria o primeiro vídeo do canal. De verdade. Eu venho trazendo para vocês toda essa questão da Casa 40 como um todo, né? Sobre todos os conceitos, todas as formas, as volumetrias, o terreno e tudo mais. Mas eu acho que o que une tudo isso é realmente a materialidade. Porque a materialidade, ela vai trazer forma, ela vai trazer função, ela vai trazer sentido, personalidade e principalmente autenticidade. Por que eu falo tanto sobre isso? Porque como nós sempre dissemos desde o primeiro vídeo, o conceito da arquitetura da Casa 40 prega por alguns princípios, vamos dizer assim. Entre eles a brasilidade, a afetividade, a memória, entre eles a sensação de pertencimento e principalmente a afetividade, né, e tudo mais, mas a autenticidade dos materiais, das formas, das sensações, porque tudo isso traz verdade, tudo isso traz concretização do que aquilo é real, né? E traz principalmente a personalidade de quem ali mora. Então os materiais, eles definem a forma de todo um projeto, definem a forma de toda uma criação, definem toda a forma de um projeto, de todas as sensações e concretiza quem que o cliente é quando ele cria um lar para ele. E falando em concretizar o sonho, trabalhando dentro dos materiais da Casa 40, eu acho que o primeiro material, que é o que mais traz a assinatura do projeto, é a madeira e o MLC. A madeira, para mim, ela tem alguns sentidos técnicos e principalmente afetivos. Por quê? Dentro da madeira a gente consegue ter um conforto térmico excelente, né? A gente consegue ele trabalhar dentro de temperaturas altas, baixas e médias, consegue fazer um equilíbrio, uma concentração dessas temperaturas, reduzindo a utilização de artefatos artificiais, né? E aí tem um equilíbrio ali natural das temperaturas e também da acústica, né? Porque dentro da madeira a gente consegue trabalhar com altas e baixas frequências. Então com isso a gente também consegue ter um equilíbrio dos sons dentro dos ambientes, ou então ter uma acústica mais fechada, né, que não transpasse o som para fora, ou então uma acústica um pouco mais aberta, depende da forma como a gente vai usar a madeira ali dentro. Além dessas questões técnicas, a madeira traz para mim muito uma sensação de aconchego, de acalento, de memória afetiva mesmo, tá, gente? Por que eu falo de memória afetiva? Eu acredito que todos vocês sempre vão lembrar de madeira em obras que tragam algum histórico importante, histórico mesmo, da parte do Brasil, da história de outros países, ou então realmente a madeira traz essa questão do aconchego dos nossos familiares, das casas mais antigas eram construídas em madeira, ou então se a gente observar a natureza, né, gente? A gente precisa prestar muita atenção na arquitetura como a natureza, a quantidade de madeira que tem, e o porquê que a gente se sente tão bem dentro da natureza, porque ela traz essas sensações naturais pra gente. Então o toque na madeira, a sensação, o cheiro, né, a sensação de estar ao lado da madeira traz muito essa presença do natural, do que há de mais natureza realmente pra gente. E quando eu trago o MLC, é uma atualização da madeira. Por quê? O MLC nada mais é do que uma madeira engenheirada. O que isso significa? Significa que vamos imaginar que a gente pegou lâminas e lascas de madeiras envelhecidas, juntou todas essas lâminas e a gente pressionou, fez uma prensa dessas madeiras junto com uma cola específica para que a gente tenha uma estrutura de madeira. Então, madeira laminada colada, MLC. Então, a madeira atualizada no MLC, ela é extremamente sustentável e muito bem comportada dentro de uma residência. E a gente pode usar isso como fechamento, como estrutura, como laje, como forro, mas nesse caso a gente preferiu trazer a madeira e também um pouco de voz para outros materiais. Então a gente usou o MLC e a madeira em alguns pontos específicos. O MLC a gente usou na estrutura. Então se vocês olharem todos os pilares da casa, todas as vigas são com MLC, tá? E também nós trouxemos a madeira em natura, né? O que isso significa? Na Casa da Árvore é totalmente feito com madeira de demolição, madeira antiga, madeira velha. E também trouxemos essa madeira para o deck da piscina, trouxemos essa madeira para o piso dos quartos, para as áreas íntimas, criamos uma parede de madeira também na área onde delimita a área íntima da casa. Tudo isso como uma técnica de quê? De trazer aconchego, de trazer muito mais conforto térmico e acústico para esses ambientes.
Dentro dos quartos, por exemplo, a gente precisa ter o toque do piso um pouco mais quente para que a gente se sinta mais confortável para a hora de dormir. Quando a gente delimita as paredes ali da área íntima dos quartos, a gente está trazendo uma acústica melhor para os quartos e também criando uma delimitação visual do que vai acontecer ali. Então você entende que onde não tem uma parede de madeira é um ambiente, onde você tem uma parede de madeira é outro ambiente. E assim no deck de madeira é muito importante você também usar isso tudo para realmente trazer essas conexões com o natural, essa conexão com o lado de fora da casa, criando já uma conexão com a mata, com o morro, com todo o em volta do que tem ali. Então, como tem muito paisagismo, tem realmente uma área de lazer, uma área livre, uma área aberta, a madeira ali no piso traz ainda mais pertencimento para esse lado estético externo da casa, vamos dizer assim. Agora, concreto. O concreto, eu tenho certeza que para as pessoas que me conhecem vai falar assim: como assim você me fala sobre concreto, sendo que dentro da faculdade por muito tempo você foi contra usar o concreto? Realmente, paguei um pouco a boca, mas faz parte, gente, porque assim, o concreto, na minha opinião, quando é usado em exacerbação, em grande quantidade, acaba deixando tudo muito mais frio. Mas eu entendo também que depende muito do lugar onde ele vai ser utilizado, da forma como que ele vai ser utilizado, da quantidade que ele vai ser utilizado. E eu acho muito importante trazer o concreto para dentro da Casa 40, para dentro desse projeto, porque ele realmente traz esse resgate histórico. Ele realmente traz essa sensação da autenticidade, de realmente da importância daquilo que é natural, aquilo que é bruto. Por que é importante isso? Porque se a gente olhar a nossa volta, nós fomos criados dentro de um universo onde muitas coisas foram criadas com o concreto. Então a gente tem essa sensação do que é tradicional, do que aquilo que é pertencente a gente. O concreto também, ele precisa trazer esse lado mais bruto da natureza. Então a gente precisa sentir ali algo um pouco mais rústico, algo que, né, precisa dar aquele choque na gente. Então eu trouxe o concreto extremamente audacioso em todo o piso da residência, em todo o piso da área social da residência, de uma forma em que ele foi tratado, né? Então ali ele pode ser polido ou então ter um outro tipo de tratamento, mas mais para facilitar a manutenção. Mas é importante a gente ter o concreto ali para que a gente tenha realmente essa sensação de um pouco mais de brutalidade dentro da casa e um pouco mais de pertencimento com o externo também, né? Outro ponto do concreto também que quando eu pensei em colocar ele, eu percebi muito, é a questão de que dentro da arquitetura e do projeto que a gente trata dentro da Casa 40 e dentro do escritório ERI Projetos, a gente precisa perceber exatamente isso. Quando a gente trata de materiais onde a gente quer trazer qualidade para os nossos moradores, a gente precisa trazer materiais duráveis e materiais atemporais. O que isso significa? Eu não acho que faria sentido para a Casa 40 eu colocar um revestimento do que é tendência no mercado hoje, ou então um marmorizado, ou então um tipo de piso que está na moda atualmente, porque isso daqui 5, 10 anos vai sair do que é moda, vai mudar a tendência. E talvez isso não seja econômico para o meu cliente, talvez aquilo não seja o que o meu cliente quer. E para o cliente do estilo de Casa 40, ele precisa realmente de ter uma noção de pertencimento daquele espaço, de que ele não vai precisar mudar tão rápido, de que aquilo não vai sair da moda, de que aquilo não vai ficar feio daqui 5 anos, que aquilo vai ficar bonito para sempre. Porque se a gente olhar o concreto bem instalado, um concreto bem feito em outras obras, ele fica por anos e ninguém se incomoda com aquilo, ninguém fala que é feio, todo mundo acaba achando aquilo bonito, pertencente do lugar. Agora, sobre os fechamentos, eu não sei porquê, tá, gente? Assim, eu não sei explicar tecnicamente, mas eu tenho uma memória afetiva, uma sensação em que, pra mim, taipa, barro, paredes artesanais, tijolos de demolição, ou então bricks, pedras, tijolos mesmo, me trazem muito uma sensação de memória afetiva, assim, eu não sei, alguma coisa da minha infância me lembra muito isso, e eu tenho a sensação de que isso acontece para muitos brasileiros. Eu precisaria até pesquisar um pouco mais sobre isso para ver se realmente faz sentido, ou então se tem algum motivo técnico para isso, mas eu não sei explicar. Então, para mim, esses tipos de fechamentos são sempre muito importantes dentro da arquitetura, são sempre aspectos que realmente me remetem a um lado bom da minha infância, de alguma memória de arquitetura que faz muito bem para mim. Então, dentro desse projeto, eu tentei utilizar tudo isso de uma forma bacana, né? De uma forma que fique esteticamente agradável. Por quê? Vou me preocupar com essa questão de estética, na questão de equilíbrio. Porque a gente já tem ali, como eu falei para vocês,
tem ali o cimento no piso, tem a madeira na casa da árvore, tem a madeira das estruturas, tem também um xarabi ali pegando um painel inteiro. Então são grandes informações, então eu precisava trazer um pouco de equilíbrio. Então, para todas as paredes comuns, trouxe ali uma parede branca, né? Talvez tratada com um pouco de rusticidade ali nessas paredes, e trouxe também um pouco de tijolo de demolição na parede da fachada principal. Tá? Outro ponto também que é bastante interessante, que eu já tinha comentado num outro vídeo anterior, é sobre o gabião, né? Sobre toda a parte onde que faz o muro de arrimo dos platôs. Então, pedras em si, elas trazem também essa sensação de natureza muito importante e cria essa amarração muito importante, principalmente com o paisagismo. Se vocês observarem como que o paisagismo conversa com as pedras, é incrível, é algo fundamental, não só nesse projeto, em todos os outros que você puder observar, é natural. O paisagismo está junto com a pedra, a madeira está junto com o paisagismo, o concreto está na brutalidade. Então tem todas as sensações naturais e de natureza dentro desse projeto. Bom, para finalizar, eu queria, como sempre, eu trago a prancheta no finalzinho do vídeo, porque eu anotei na realidade uma frase que eu queria ler para vocês. Mas assim, algo que... Por que eu tava tão ansioso para explicar sobre a materialidade desse projeto? Exatamente por isso, porque dentro dessa temática eu consegui achar uma questão mais poética dentro de tudo isso, que é a relação da arquitetura com o ser humano, né? E da natureza também, tá? Quando a gente percebe o quanto que há de brutalidade e de delicadeza dentro da natureza, e quando que a gente consegue expressar isso dentro de um projeto, a gente consegue colocar todas as nuances e sensações que o ser humano tem, né? Porque nem todo mundo é brutalidade, nem todo mundo é algo duro, nem todo mundo é algo sutil, delicado, sofisticado, né? Todo mundo tem um pouco de cada coisa, às vezes é um pouco mais de um pouco mais de outro, mas todos nós temos essas nuances. E eu acredito que essa poesia da arquitetura conversando com a natureza e também com o ser humano faz todo sentido para esse projeto. Eu queria então finalizar dizendo sobre isso, sobre a Casa 40. Eu acho que é realmente essa união, ser humano, arquitetura e natureza conversando no mesmo espaço. E aí eu vou ler para vocês aqui que eu escrevi, não sei se ficou bom, mas eu acho que é mais ou menos dizendo o que eu tentei falar para vocês agora. Simplificando, na ação humana, na criação da arquitetura, há brutalidade e muita delicadeza. O artista, em seus conflitos, em seu caos, organiza e equilibra as sensações. Bom, gente, eu queria agradecer vocês por terem acompanhado todos os vídeos da Casa 40. Ainda vai sair mais alguns vídeos, tá? Mas essa foi a primeira temporada desses vídeos, desse projeto, enfim. Vai ter um vídeo de encerramento, mas eu agradeço vocês por terem assistido os vídeos da Casa 40, que é um projeto meu de coração, que eu realmente criei sozinho e com todo o amor que eu tenho pela arquitetura e pela arte de arquitetar. Muito obrigado.